Você já fez dieta alguma vez na vida? Já suou a camisa pensando em quantas calorias poderia estar perdendo? Já se pegou em luta com você mesma para saber se no fim desse combate vai acabar sentada numa cadeira giratória da lanchonete famosa de fast food ou em pé na cozinha de casa preparando um lanche mais light? Já tentou emagrecer só para impressionar alguém? Já quis esganar alguma vendedora que te recriminou com o olhar quando você pediu para provar alguma roupa na vitrine? Já comprou uma calça linda, mas um pouco mais justa que o normal, sonhando em perder de 2 a 3 quilos para caber toda deslumbrante nela? Já quis desistir de uma viagem para a praia ou para aquela casa com piscina alugada com o pessoal, porque chegou na semana da viagem e viu que no lugar dos 3 quilos que planejava perder no mês anterior, acabou chegando na véspera da viagem com 2 quilos a mais? Para não me estender mais nessas perguntas, já se viu maquiando em frente ao espelho, passando um batom legal e pensando, até que eu não tô tão gorda assim? Pois é, citei apenas 7 de uma infinidade de outros exemplos de situações que pessoas em busca de alguns quilinhos a menos passam. Eu sou o personal trainer Bruno Cabreira, especialista em bioquímica, fisiologia e nutrição, mas venho sendo mais conhecido como exterminador de dietas. Além de não me incomodar com o apelido, nem com algumas ofensas de falsos gurus do emagrecimento, eu resolvi ir mais longe. Preparei pessoalmente esse treinamento de hoje para te contar umas verdades, não só sobre as falsas dietas, mas dos exercícios e das cirurgias também. Eu vou abrir agora a tela do meu computador e te mostrar que existe um velho e fracassado modelo de emagrecimento baseado em tentativas e frustrações e que alguns pesquisadores sérios da Inglaterra, da França, Estados Unidos e Nova Zelândia já vêm alertando o mundo de que o emagrecimento definitivo precisa seguir um novo modelo. As chances de você ainda não conhecer esse novo modelo são enormes, justamente porque falsos gurus, livros, revistas, programas e produtos de emagrecimento milagroso lucram bilhões com anualmente, mantendo pessoas como você no eterno looping do efeito ioiô, engordando e emagrecendo. Eu vou desligar a transmissão da minha webcam e compartilhar a tela do meu computador com você para você acompanhar os slides que eu montei. Agora presta atenção nesses slides que eu te garanto que você vai entender perfeitamente os reais motivos de as pessoas que vivem no planeta estarem ficando cada vez mais obesas. O cenário atual de emagrecimento é basicamente o seguinte. Ponto A é a pessoa se encontrar no excesso de peso. Ela tem duas opções se encontrando no excesso de peso. Tentar se convencer internamente de que tá tudo bem, tá tudo legal, que vai viver com excesso de peso, um pouco mais gordo do que algumas outras pessoas e viver uma vida normal. Ou ela vai juntar um pouco de energia para tentar transformar a situação e vai se dirigir para o ponto B, que é basicamente procurar uma academia ou algum exercício da moda, alguma dieta da moda, algum remédio inibidor de apetite, termogênico, aqueles que aceleram o funcionamento do metabolismo, ou alguma fórmula, um remédio manipulado, procurar um endocrinologista e, na pior das hipóteses, ela vai partir direto para cirurgias. Pode ser uma cirurgia de lipoaspiração para diminuir a quantidade de gordura, pode ser uma cirurgia de redução de estômago, uma bariátrica, pode colocar um balão no estômago para comer um pouco menos. Existem algumas alternativas. O ruim desse quesito é que se você não recondicionar o seu cérebro para essa transformação, basicamente você vai cair no chamado ponto C, que é o ponto do sedentarismo, da queda de autoestima, da depressão e de um maior excesso de peso. Porque não adianta você tentar uma mudança totalmente brusca, mudar radicalmente sua maneira de agir. Um dia você come da maneira que você está habituada e outro dia você muda radicalmente, corta todo o carboidrato, todo o açúcar, todas as coisas que você gosta, ou você parte para uma cirurgia e depois da cirurgia você volta a apresentar os velhos hábitos que você tinha. Isso aí vai gerar um looping que é um ciclo automático. A proposta do novo modelo de emagrecimento é que você faça um recondicionamento dos seus hábitos e é o que eu vou te apresentar como Emagreça Sem Dieta, que vai te levar do ponto A direto ao ponto D, que é o ponto desejado. Então o cenário atual é de um velho modelo de emagrecimento. É aqui que operam todos os falsos gurus de emagrecimento. É aqui que operam todas as dietas restritivas que já estão provadas estatisticamente que funcionam só para 5% das pessoas num longo prazo. Muita gente até consegue perder 4 quilos, 7 quilos, 14 quilos com qualquer aplicação de dieta rigorosa ou se matando de fazer exercícios. Mas num longo prazo a tendência é que volte aos hábitos que já tinham. Então 95% de todas as pessoas
pessoas que fazem dietas, 19 de cada 20 pessoas que fazem dietas voltam a engordar, voltam a ter o mesmo peso que tinham antes da dieta ou acabam ficando ainda mais gordas. Então o checklist de 10 passos para emagrecer no velho modelo é basicamente o seguinte. Passo 1, ela decide emagrecer. Passo 2, fecha a boca. Dizem que a melhor maneira de se emagrecer é fechar a boca. Para de comer e você emagrece. Passo número 3 é procurar um nutricionista. A hora que ela vê que tentando sozinha não conseguiu, vai procurar um especialista que vai dar um cardápio rigoroso. No café da manhã você tem que comer 2 torradas, um queijo cottage, meia xícara de chá verde e por aí vai. O passo número 4, se matricular numa academia. Viu que só cuidando da alimentação não conseguiu, ela procura então uma matrícula numa academia, procura a academia mais próxima, passa já 6 cheques, faz um plano semestral e o passo número 5, se mata de fazer exercícios e acaba desistindo. Continuando, ela pensa então que contratar um personal trainer é a melhor opção. Se ela não emagreceu é porque os exercícios da academia não funcionam, o professor era fraco, o instrutor não deu atenção e ela então investe mais dinheiro para contratar um personal trainer e acaba desistindo novamente, porque não é fácil fazer essa mudança de hábito, não é fácil se recondicionar. No primeiro feriado que ela exagera um pouco mais, no primeiro mês de férias, ela percebe que jogou 6 meses de treinamento no lixo e acaba desistindo para economizar o dinheiro. Passo número 8, se ela quiser continuar nessa tentativa, nessa busca incessante de emagrecer a qualquer custo, ela vai fazer uma cirurgia. Passo número 9, ela vai sofrer com a recuperação, com os pontos, com a retirada dos pontos, com não poder se mexer, não poder dormir e todos os passos que você deve saber que acompanham uma cirurgia. E o passo número 10, na verdade ele se subdivide. Ou a pessoa que passa pela cirurgia acaba entrando na ditadura da magreza e ela se mantém magra. Eu pessoalmente tive alunas e conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que reduziram o estômago e que são magérrimas, muito magras mesmo. O porém é que elas entram na ditadura da magreza. Elas simplesmente evitam sair com as amigas, elas não vão mais em restaurante, elas têm praticamente que cruzar a rua quando passa na frente de algum fast food, alguma comida que gostasse, tem que fazer uma blitz em casa e praticamente fecha o olho quando vê um doce. Ou ela cai no ponto B, que é o ponto de voltar a engordar, e as estatísticas já provam que 50% das pessoas que fazem uma cirurgia voltam a engordar. Isso é um ciclo. Se ela voltar a engordar, ela vai decidir emagrecer, vai fechar a boca, procurar um nutricionista, partir dos passos mais simples e mais baratos até os mais rigorosos. Então crava essa informação na sua mente. Se o seu cérebro não se condicionar ao novo padrão, você sempre vai voltar ao antigo padrão. É simples assim. É como se você corresse numa rodinha de um hamster, corre, 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 se mata e não sai do lugar. Agora eu vou te apresentar um novo modelo de emagrecimento, mas não dá para fazer isso sem antes te mostrar qual é o ponto frágil de todas as pessoas. No mundo do treinamento físico, a gente segue um princípio muito importante, que é o que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se você tem dores no joelho, você é tão forte quanto a sua dor no joelho. Você vai subir 3 lances de escada e vai ter dor no joelho. Se você tem um problema na coluna, uma hérnia, uma dor nas costas, você é tão forte quanto a sua dor nas costas. Vou te apresentar agora o ciclo da autoestima, que tenho certeza que você não vai encontrar essa apresentação em nenhum outro lugar. Mais ou menos o seguinte: a gente tem a nossa própria autopercepção. É como se fosse a nossa conversa com o espelho. A gente sabe mais ou menos como a gente está e isso gera uma autopercepção totalmente automática. Essa autopercepção pode ser positiva ou negativa. Baseado na sua autopercepção, você vai ter uma motivação. Motivação é simplesmente um motivo para agir. Sua motivação pode ser positiva ou negativa, baseada na autopercepção que você já tem. Com esse motivo para agir, você vai partir para a ação. Partindo para a ação, você vai chegar na sua forma física. A sua forma física pode ser positiva ou negativa, baseado na qualidade das suas ações. Baseado na sua forma física, você vai ter novamente sua autopercepção. Isso é um ciclo totalmente automático.
Você tem uma autopercepção, você tem motivos para agir, você tem ações que podem ser boas ou ruins, isso vai acarretar numa forma física e quando você olhar para a sua forma física, você vai ter a sua autopercepção. Isso é o ciclo da autoestima. A autoestima, na verdade, é um resultado final e não um ponto de partida. Então, quando alguém vem para você e diz, você precisa elevar a sua autoestima, na real, ela está praticando o que eu chamo de autoajuda barata. Não adianta dizer para uma pessoa, eleve sua autoestima, eleve sua autoestima. Sem mudar esse padrão desse ciclo, o que ela está fazendo é literalmente uma autoajuda barata. É o mesmo que você dizer para uma pessoa que está passando dificuldade financeira, você precisa ter mais dinheiro, você precisa ter mais dinheiro. Ela sabe que ela precisa ter mais dinheiro. Você precisa dar recursos para que ela consiga conquistar mais dinheiro. Você precisa dizer, poxa, se não tem alguma coisa na sua casa que você possa vender, se não tem algum serviço que você pode prestar, você não pode procurar uma promoção no emprego, ganhar um pouco mais, você tem que dar recurso para a mudança e não bater na tecla de que ela precisa de mais dinheiro. Mesma coisa com a saúde. Se uma pessoa estiver passando por problema de saúde, você não vai dizer, poxa, tem a saúde, tem a saúde, tem a saúde. Você vai dizer, olha, procura dormir um pouco mais, procura se alimentar melhor, procura beber mais água, procura alguma linha para você seguir, para que você consiga desenvolver saúde. E o mesmo funciona para perda de peso. Não adianta dizer, você tem que perder peso, você tem que perder peso, você tem que pensar como magro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que entregar recursos para a pessoa. Então, guarda bem essa mensagem. Se alguém te disser, olha, você precisa elevar sua autoestima, na verdade ela não sabe como fazer isso. E o pior de tudo é que isso ainda pode piorar. Existe mais um agravante que é o chamado de juízo alheio. Você já tem o seu próprio ciclo de autopercepção que resulta na sua autoestima. E quando você olha para o lado e quando você vê nas mídias, nas capas de revista, no Instagram, no Facebook, nos canais de YouTube, as pessoas super em forma, com aquele estilo de vida padrão celebridade de Instagram, com aquele estilo de vida que é bacana de ver, mas parece que está totalmente distante do seu padrão de vida. Isso só te frustra mais. Ou quando alguém vem e diz, poxa, você engordou um pouquinho? Tá parecendo que está acima do peso? Isso tudo só piora o seu ciclo. Então a sua autopercepção vai pro lixo, sua motivação vai pro lixo, sua forma física fica pior e a sua autoestima simplesmente acaba. Toda a indústria do emagrecimento opera dentro do mercado de manter as pessoas acima do peso. É um mercado altamente lucrativo, pois se as pessoas emagrecessem definitivamente, elas não voltariam a comprar produtos de emagrecimento, shakes de emagrecimento, revistas de emagrecimento, dieta de falso guru, e é por isso que eu sou radicalmente contra as dietas mágicas e os falsos gurus. Eles estão te mantendo acima do peso para ganhar dinheiro com você, porque as pessoas magras não compram produto de emagrecimento. Então eu vou representar basicamente o ciclo das dietas sem resultado, que começa com a decisão de seguir uma dieta. Seguindo uma dieta, você vai ter que passar pela fase de privação. Alguma coisa vai ter que sair da sua vida. Quando você trabalha com privação, você trabalha com muito desejo, toda privação leva a desejo. Basta dizer para uma pessoa que ela não pode fazer uma coisa, que tudo que ela vai querer fazer é exatamente o que disseram que ela não podia. A privação de alimento vai contra um instinto biológico básico que é de procurar comida e comer. Uma hora ou outra, a pessoa em dieta vai acabar comendo, que é o momento de recaída. Quando vem o momento de recaída, o mundo simplesmente desaba, desmorona sobre a cabeça. Ela estava seguindo uma dieta, ela estava comprometida com essa dieta, ela estava decidida que era a hora da mudança, mas ela é um ser humano e ela recaiu, comeu alguma coisa proibida. Com a recaída vem a fase de autopunição. O que a pessoa faz é comer mais para se acabar, para se punir, para dizer, poxa, eu sou fraca, eu não tive força, eu não sirvo para nada, eu não consigo seguir uma dieta, e ela vai comendo para se punir. Então sua punição é que você vai ficar mais gorda, porque você não merece engordar. Com a autopunição vem mais excesso de peso, e é por isso que 95% das pessoas que fazem dietas voltam a engordar. Com mais excesso de peso, o que ela pode fazer é entrar numa nova dieta. As dietas elas sempre mudam, as dietas têm nomes exóticos, a cada 6 meses tem uma nova dieta da moda. Você pode procurar no Google agora, você vai achar uma infinidade
de dietas para você seguir e a aparente solução sempre é: existe uma dieta melhor, e a verdade é que nenhuma dieta restritiva funciona. Então existe uma solução? Existe. A solução é o novo modelo de emagrecimento, que é a ciência do emagrecimento que foi descoberta na Inglaterra, na Universidade de Hertfordshire. O ciclo da autoestima e o sistema de coping. Então o que foi descoberto nessa universidade? Que quando você se depara com um problema, você tem basicamente duas maneiras de lidar com esse problema. Uma maneira que é intrapsíquica, dentro de você mesma. Você vai encarar esse problema, vai ser treinada a encarar esse problema de uma nova maneira, é o famoso pensar magro. Vão tentar te ensinar que está tudo dentro da sua cabeça, tudo que você tem que fazer é mudar a maneira de pensar. Cuidado que existe autoajuda barata nesse segmento também. E a outra maneira de mudança é o coping orientado para a solução. Ou seja, você está acima do peso, então faz isso que melhora, faz aquilo baseado simplesmente nas ações. Qualquer um dos dois modelos, o intrapsíquico ou voltado para a solução, eles dependem um do outro. A verdade é que você precisa de uma blitz de mudanças, precisa de uma alteração conjunta. Então o primeiro passo do emagrecimento sem dieta é basicamente encontrar novos motivos para agir. Você tem que alterar a sua motivação. Se o que você tem hoje de recurso te faz acreditar que as dietas são as soluções, ou se matar de exercício são as soluções, você já tentou, se frustrou, não conseguiu, esse motivo não vai te fazer agir mais. Você precisa de novos motivos para agir. Com novos motivos para agir, você vai passar para o segundo passo, que é iniciar um novo plano de ações. Tem novos motivos, te apresentaram recursos mais atualizados, mais eficazes, mais certeiros, então você vai criar um novo padrão de ações. O terceiro passo é você curtir as mudanças no seu corpo. Novas ações geram uma nova forma física. Quarto passo é retomar a autoconfiança. Com uma nova forma física, você vai ter uma nova percepção de você mesma. Você está vendo que você está passando por mudanças. Isso efetivamente vai acarretar numa melhora da sua autoestima. Porém, essa melhora da autoestima, ela ainda está vulnerável, porque o juízo alheio está fraquinho, está desaparecendo nesse processo. Mas ele está lá, você precisa literalmente blindar a sua autoestima. Você não vai deixar que ninguém volte a te convencer de que aquele velho modelo funciona. Uma nova autopercepção vai gerar de novo uma nova motivação para você agir, você vai encontrar novos padrões de ação, você vai ter uma nova forma física, você vai elevar a sua autopercepção e tudo isso vai acarretar numa autoestima muito mais fortalecida. Então o checklist de 10 passos para emagrecer no novo modelo de emagrecimento é: 1. Descobrir a verdade por trás das farsas das dietas. 2. Se libertar da ditadura da beleza. 3. Mudar a maneira de agir para depois recondicionar sua forma de pensar. Número 4, seguir um novo padrão de ações dentro de um plano prático. Passo 5, curtir a mudança gradual da sua forma física. Passo 6, curtir a melhora da autopercepção e da autoestima, que são resultados da mudança da forma física e não o inverso. Passo número 7, blindar o meio que você se relaciona. Passo número 8, contar com suporte profissional. Passo número 9, repetir esse processo até que ele se torne automático. Todo processo que é repetido, ele tende a ficar melhor. Isso é o que se chama de processo de aprendizagem. São 5 passos basicamente. Qualquer atividade que você não domine, você vai passar por isso. Imagina uma criança que ainda não escova o dente. Ela é pequena, não escova o dente e nem sabe que ela deveria escovar o dente. Então ela está na fase da incompetência inconsciente. Ela não sabe fazer e nem sabe que deveria saber. Ela passa a enxergar o pai, a mãe, crianças um pouco maiores escovando o dente. Então ela passa a desejar escovar os dentes. Só que ela ainda não tem essa competência. Então ela está na fase de incompetência consciente. Ela não sabe fazer, mas ela sabe que ela deveria. Ela começa a aprender, ensina as primeiras técnicas, faz uma bolinha com a cerda da escova, passa para cá, vai para o fundo, e ela passa a treinar isso e passa a se tornar uma pessoa competente.
ela começa a saber fazer, só que essa competência ela é 100% consciente, ela precisa de toda a energia que ela pode, toda a atenção para escovar os dentes. Depois disso, ela vai continuar fazendo até que essa competência se torna inconsciente, ela simplesmente acorda, vai até a pia e escova os dentes automaticamente, ela pode estar cantarolando uma música na cabeça e isso vai acontecer. E o último passo do processo de aprendizagem é o processo de maestria. Simplesmente flui, é como se fosse inato. Todo mundo sabe escovar os dentes, é uma coisa elementar. O processo de emagrecimento é a mesma coisa. Você encontrou o processo, você aplicou o processo, você teve êxito, está na fase de competência consciente, você precisa se dedicar muito. Quando você repete esse processo, essa competência vai se tornar inconsciente, ela vai acontecer. E quando você repete novamente esse processo, ele se torna totalmente automático e você entra numa fase de maestria, onde manter o seu peso é uma coisa intuitiva e natural para você. E o passo número 10 é inspirar pessoas através da sua transformação. Todos os seres humanos são seres que vivem coletivamente, que se inspiram coletivamente, que aprendem com os outros, e quando as pessoas conseguem uma grande transformação, elas se tornam grandes exemplos para outros. Então, além de você fazer isso por você mesma, você pode fazer isso por outras pessoas que você goste. Então o programa Emagreça Sem Dieta funciona assim. Na fase da motivação, você precisa de novos motivos para agir. Eu escrevi um livro digital de 100 páginas que explica tudo isso que eu estou te falando de uma maneira mais completa, te explica essa ciência, de onde veio, como é que funciona essa mudança comportamental, é a teoria dessa mudança. Você vai encontrar novos argumentos que vão te gerar novas ações, um novo padrão de ações. Nesse novo padrão de ações você vai ter um outro livro digital que é o Mapa do Emagrecimento, que ele vai explicar como é que funciona esse emagrecimento no novo modelo, vai te explicar que esse emagrecimento vai acontecer num período de 30 dias, em 4 semanas, onde cada uma dessas 4 semanas vão ser trabalhadas uma competência, sua inteligência cognitiva, sua criatividade, sua inteligência emocional e sua inteligência interpessoal. As 4 semanas estão escritas e apresentadas com os porquês e cada um dos 30 dias tem uma tarefa e as tarefas estão descritas lá. As pessoas que não gostam de ler, que têm pouco tempo para isso, têm acesso à TV Emagrecimento, onde todas essas informações do livro Mapa do Emagrecimento estão disponibilizadas num portal, um canal com mais de 40 videoaulas, gravadas em menos de 2 minutos, muito rápido para consumir. Se não tiver tempo de assistir os vídeos online, ou se assistir e quiser reforçar essa mensagem, pode gravar os MP3, que é o podcast Escutação, e ainda tem a Bússola do Comprometimento. É um calendário onde você vai anotar o registro da sua evolução. Você vai anotar o dia que você começou, o peso que você tem, qual é a primeira tarefa que você vai seguir, o que você achou dessa tarefa, dia 2, qual é a tarefa, o que você achou dessa tarefa. E muita gente me pergunta, Bruno, como é que são essas tarefas? Você está falando de exercício físico? Não, não estou falando de exercício físico e nem estou falando de cardápio alimentar, estou falando de tarefas da sua rotina. Começa com uma organização, um dia você tem que organizar uma gaveta, um armário, alguma pasta no seu computador, fazer um backup, arrumar alguma coisa na sua casa, porque quando você começa a organizar, você começa a tomar mais consciência da sua própria rotina. Num outro dia você pode acordar num único dia no mês, 1 hora mais cedo, porque quanto mais atrasado você acorda, mais no piloto automático você opera. Então, para você mudar o padrão automático que você age, se você acordar 1 hora mais cedo, você vai tomar muito mais consciência. A verdade é que a essência desse programa de emagrecimento é a transformação dos seus hábitos. Existem estatísticas que dizem que a gente toma decisões de maneira consciente de 2 a 10% do nosso dia. Dizem que gira em média de 5%, a maioria dos estudos dizem que 5% das decisões que você toma no seu dia, você vai fazer de maneira plenamente consciente. Os outros 95% vão acontecer no piloto automático. A rota que você vai para algum lugar, a maneira que você escova o dente, a roupa que você vai vestir, a maneira que você fala, a sua postura, a maneira que você se posiciona, as gírias que você usa, principalmente o que você come, as coisas que você gosta, são todas em piloto automático.
essa nova proposta de uma atividade fora da sua rotina pode literalmente dobrar, pode levar de 10 a 20% a capacidade de decisões conscientes que você toma no seu dia, e nem é uma questão de inteligência, de não, eu tenho pleno controle do meu dia, é questão de sobrevivência. Seu cérebro automatiza os processos que você faz para que ele não tenha que acordar e reaprender. Imagina se você tivesse que acordar e reaprender a andar, tivesse que reaprender o idioma que você fala, se você tivesse que reaprender a se alimentar, você não daria conta, você não evoluiria. Então, para isso, tudo que você faz 1, 2, 3 vezes, o seu cérebro automatiza. Quando você automatiza uma atividade que tem um resultado positivo, você está criando um hábito. E quando você automatiza uma atividade que tem um resultado negativo, você está criando um vício. O vício do tabagismo, o vício da bebida alcoólica, o vício das comidas hipercalóricas, as compulsões alimentares, elas foram automatizadas na sua vida aos poucos, com o passar dos anos, em semanas, meses, anos, décadas de vida. Quando você quebra esse padrão de hábitos, você tem muito mais consciência de todas as atitudes que você toma no seu dia. Então, quando você tem novos padrões de ação, você tem uma nova forma física. Para auxiliar nessa nova forma física, com todo esse processo de emagrecimento que te proporciona a perda de até 1,5 kg por semana, de maneira gradual e definitiva, eu montei o bônus, que é o segredo da juventude, que são 5 exercícios que você pode fazer diários, são exercícios simples, não precisam de nada, além de você levantar e fazer. São exercícios simples que são a mistura de alongamento com contração, ao mesmo tempo que você fica mais flexível, você tem mais tônus, mais resistência muscular, até para suportar o emagrecimento que você passa a ter. Você deve saber que quando as pessoas emagrecem, elas precisam de um mínimo de força muscular para suportar essa transformação. Ainda existe o desafio da transformação, que são mais tarefas de mudança no seu cotidiano. Quando você muda a sua forma física, você muda a sua autopercepção e você parte para a fase da blindagem. A Mente Blindada é uma comunidade VIP, uma comunidade fechada no Facebook, onde você vai ter acesso a pessoas que estão no mesmo processo que você, algumas mais adiantadas e podem te dar dicas e conselho, algumas começando depois e podem aprender com a sua própria experiência, onde tem uma equipe de especialistas para te atender, onde eu participo, coloco minhas descobertas, vídeos rápidos, informações, posts, coisas que vão blindar literalmente sua autoestima. E você ainda tem a dose diária de incentivo, que são lembretes diários das tarefas que você deve fazer, do bem que isso vai te proporcionar, e para não acontecer aquele processo de comprar, nossa, essa é a nova solução, é isso realmente que funciona, vou comprar porque essa dieta é muito fantástica, comprar, tentar usar e abandonar, isso não acontece com Emagreça Sem Dieta. São 9 produtos pelo preço de um. A Bússola do Comprometimento, o livro digital Emagreça Sem Dieta, o livro digital Mapa do Emagrecimento, que vem com calendário, o Desafio da Transformação, que são 26 tarefas, literalmente um alfabeto de A a Z de mudanças, a TV Emagrecimento, Dose Diária de Incentivo, Mente Blindada, o Segredo da Juventude e o podcast Escutação, que conta ainda com uma garantia de satisfação de 30 dias. Se você não gostar, basta você dizer e eu te reembolso o valor investido, sem pergunta, sem questionário de retenção, sem telefonema. Então, velho modelo e novo modelo, para você ver bem a diferença. Velho modelo, passo 1, decidir emagrecer. No novo modelo, passo 1, descobrir a verdade por trás das farsas das dietas. Velho modelo, passo 2, fechar a boca. Novo modelo, passo 2, se libertar da ditadura da beleza. Velho modelo, passo 3, procurar um nutricionista. Novo modelo, passo 3, mudar a maneira de agir para recondicionar a forma de pensar. Velho modelo, passo 4, se matricular numa academia. Novo modelo, passo 4, seguir um novo padrão de ações dentro de um plano prático de mudança. Velho modelo, passo 5, se matar de fazer exercício e desistir. Novo modelo, passo 5, curtir a mudança gradual da sua forma física. Velho modelo, passo 6, contratar um personal trainer. Novo modelo, passo 6, curtir a melhora da autopercepção e da autoestima.
Velho modelo, passo 7, desistir novamente. Novo modelo, passo 7, blindar o meio em que você se relaciona. Se afastar de pessoas que te jogam para baixo, se aproximar de pessoas que te jogam para cima, ou mesmo manter contato com essas pessoas, mas saber quais são as informações que te motivam a agir para o seu próprio bem. Velho modelo, passo 8, fazer cirurgia, lipoaspiração, bariátrica, balão e etc. Novo modelo, passo 8, contar com suporte profissional. Velho modelo, passo 9, sofrer a recuperação da cirurgia. Novo modelo, passo 9, repetir o processo até que ele se torne automático. Velho modelo, passo 10, ditadura da magreza para metade delas. E passo 10B, voltar a engordar. Novo modelo, passo 10, inspirar pessoas através da sua transformação. Fez sentido para você agora? Então vamos para a parte prática. Você deseja emagrecer? Você viu que existe um padrão fracassado de tentativas e frustrações e você descobriu que existe um novo modelo para atingir esse objetivo. Você tem agora 3 opções. A opção número 1 é ignorar toda a informação que eu compartilhei e voltar a tentar emagrecer no velho modelo de tentativas e frustrações. Passo 2, concordar com a eficácia do novo modelo de emagrecimento apresentado, mas decidir testar por conta própria. Nesse caso, eu sugiro que você faça hoje uma tarefa de organização. Arruma alguma coisa na sua casa, arruma uma gaveta, um armário ou a casa toda, uma lista de contatos no celular, uma faxina de aplicativos que não prestam, estão consumindo memória, estão consumindo sua atenção. Faça uma organização. Você vai ver como o seu dia fica diferente, como você vai se sentir diferente, como você vai ter mais vontade de fazer alguma outra coisa. Ou opção número 3, adquirir todo ensinamento compilado em 5 guias digitais, 40 videoaulas, MP3, calendário, acompanhamento e convite VIP. Se você decidir seguir o passo 3, abaixo desse vídeo, você deve ver o seguinte botão, que é o clique aqui para garantir todos os bônus. Clicando nesse botão, você vai chegar na seguinte página, que é uma página da plataforma Hotmart, a plataforma mais segura de compra de produtos digitais no Brasil. Você vai digitar o seu nome, seu e-mail e o seu CPF, que serve para a sua própria segurança, para que ninguém hackeie sua senha, para que ninguém acesse seus materiais, para que ele seja exclusivamente seu. Agradeço seu tempo, sua atenção, me despeço com uma frase que resume tudo que você viu aqui. O emagrecimento começa no cérebro e não no estômago. Espero desse lado, Bruno Cabreira.